Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes com Jesus, digam glória a Deus. Estava escrito na agenda de Deus, eu e a pastora Norma nos tornarmos pentecostais, porque fomos criados na segunda igreja batista de Medeiros Neto, e ali eu nasci naquele, eu brinco sempre na igreja, eu nasci na igreja, não, eu nasci no hospital, né? Na igreja a gente foi criado, a gente fala assim, eu nasci na igreja, na verdade fomos criados na igreja, e eu e a pastora Norma, obrigado, desde tenra idade, servimos ao Senhor, e o pastor Robson também, nós tínhamos uma aliança, um grupo de amigos, que éramos eu, batista, e os demais assembleanos. Só um não virou pastor, que foi o Eduardo, que está lá nos Estados Unidos. Eu estive lá em outubro, nos Estados Unidos, estive com ele por 2 semanas ou um pouco mais, e lembrávamos das histórias, eu, o pastor Jean, o pastor Simário, o pastor Abraham Robson, todos nos tornamos pastores, éramos improváveis, mas pela bondade e misericórdia do Senhor, Ele nos alcançou. Nós nos revemos depois de muitos anos, eu estava com uma conferência na cidade de Porto Seguro, no dia 6 de junho, e por uma cristocidência, nós nos encontramos numa faixa de pedestre. O pastor Robson, sempre muito romântico, passando com a sua amada, e nós nos encontramos de uma forma aleatória, mas nós sabemos que não foi. Eu estava com uma conferência com a Camila Barros lá em Porto Seguro, e o pastor Robson descemos e nós pudemos relembrar as histórias que vivemos. E é uma alegria muito grande poder estar aqui. Eu sou seguidor da DEF. Eu estou aqui desde de muitos anos, sigo a igreja, vejo o que Deus tem feito aqui, vejo pastores, pessoas que estão aqui, e eu louvo a Deus pela visão que Deus tem dado ao pastor Abraham Robson. Nós sabemos que Deus só dá semente a quem semeia. Está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 9, e ele sempre foi visionário. E Deus, ele não vai dar uma visão ou vai dar sementes para quem não vai fazer nada. E, paralelamente, o pastor que foi me buscar no hotel, ele, lembrando que o pastor está aqui desde 2011, foi o ano que eu me mudei, 2011? 2010. 2011 eu me mudei para Eunápolis, a igreja que eu sou pastor, a igreja metodista central, e a gente vai caminhando, e cada abertura de igreja é uma celebração para o reino de Deus, porque a nossa visão não é uma visão limitada apenas a uma denominação, a nossa visão é que o reino avance. E eu louvo a Deus porque Deus tem feito grandes coisas e fará coisas ainda mais extraordinárias através da vida dessa amada igreja, através do pastor Robson. Trago um abraço do nosso Brasil tão amado. Eu vi vários rostos conhecidos aí de Medeiros Neto da nossa região. Levanta a mão aí quem é de Medeiros Neto aí. Eu vi gente aí de Medeiros Neto, pessoas, o irmão de Carlito ali, Carlito do Bobó. Ele é pastor aqui? Glória a Deus, que bênção poder saber que Deus ele alinhou os nossos caminhos para fazer coisas tão grandes. É do bode? Eita glória! Eita glória! O bode é perto de Itaém, perto de Birajá, né? A minha esposa... Tem gente de Itaém também? Ô glória! A minha esposa é de Birajá, da região de Birajá, o pai dela tem uma propriedade, né? Meu sogro faleceu, ali na região de Jaquetô, de Birajá. Mês passado eu fiz um evento lá em Itaém com o William Nascimento, com o pastor Lucas. Eu trabalho numa área de eventos, de produção de eventos. Estive lá com o pastor Jean, e ele muito feliz por poder, pastor presidente do campo da Assembleia de Deus ali. E eu falei que estaria aqui com o pastor Robson, e eu sei que não foi aleatória a nossa vinda aqui. Ontem, eu estava na cidade de Estarreja, eu finalizei ontem, colei grau de um mestrado internacional em teologia dessa faculdade nos Estados Unidos. Eu estive lá no ano passado para 3 palestras e aprove ao Senhor a formatura ser aqui em Portugal, e veio a delegação dos Estados Unidos e saímos de lá à noite, chegamos aqui por volta de uma hora da manhã, quase 1 hora da manhã. Eu vim com a pastora Cindy, que é pastora da igreja metodista aqui. Também já teve em Israel com o pastor Robson, a pastora Cindy Ângelo, o pastor Eduardo Ângelo, são pastores aqui também em Lisboa, e ela colou grau comigo, e certamente estava tudo preparado por Deus. Você não veio aqui por um acaso,
Deus marcou na agenda dele e certamente ele tem algo da parte dele para falar conosco aqui nessa manhã. Eu queria que você que trouxe a sua Bíblia, abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 22. Eu quero deixar um texto aqui para a nossa meditação. Desde já agradecer ao pastor Abraham Robson pela confiança de partilhar o púlpito dessa igreja para podermos dividir esse momento especial. Antes da leitura da palavra, eu vou falar que essa cicatriz que eu tenho aqui foi uma queda de bicicleta que eu e ele caímos. Eu tenho uma cicatriz aqui. Estávamos andando de bicicleta no asfalto, a roda da bicicleta parou e eu fui jogado, ele foi jogado por cima da minha cabeça e eu fiquei preso no guidão, e eu bati a boca e eu fiquei internado. Tem um monte de cicatriz, ele tem algumas também. Eu não tenho como nunca esquecer dele. Toda vez que eu olho para essa cicatriz aqui, eu lembro que foi uma rabiada na bicicleta, e dá uma barbeirada e... Tentei fazer uma cirurgia, o cirurgião plástico falou, não tem, aqui não, tem uma veia em cima, não tem como. Eu tenho que carregar para te lembrar de você eternamente. É amar. Lembro de você, toda vez que eu estou penteando minhas madeixas, meus cabelos, eu lembro de você. Glórias ao nome de Jesus. Dito isso, capítulo 22, mesmo assentado, mas com toda a reverência que a palavra de Deus merece, verso 14. E chegado a hora, pôs-se à mesa, e os 12 apóstolos com ele. E ele disse, quão intensamente desejei comer convosco esta Páscoa, antes que eu sofra. Porque eu vos digo que não comerei dela até que se cumpra no reino de Deus. Eu queria que você repetisse comigo o verso 15. Disse Jesus, quão intensamente desejei comer convosco esta Páscoa até que eu sofra. A parte A do verso 16. Porque eu vos digo que não comereis dela. Parte B, até que se cumpra no reino de Deus. Poderoso Deus, nós louvamos o teu nome, te damos graça pela tua bondade e pela oportunidade de partilhar a mesa do Senhor. Foi por causa do sacrifício salvífico do Senhor na cruz que nós podemos, sem máculas, sem manchas e sem culpas, entrarmos no santo lugar para dividirmos o corpo, do pão, do vinho, do suco de uva que representa o teu sangue, e para nos lembrar que um dia o Senhor voltará para buscar a tua igreja, para estarmos para sempre com o Senhor. Pai, que nessa manhã o Senhor possa falar conosco, que nesta manhã a palavra do Senhor possa ecoar primeiro aos meus ouvidos, e que todos nós que adentramos a esse ambiente profético possamos ser impactados pelo poder e eficácia da mesma. Nós oramos em nome de Jesus. Queridos, esse texto é um texto que eu tenho um carinho muito especial, e durante alguns meses eu debrucei sobre esse tema. Eu me lembro que no ano passado eu estive em Salvador e eu compartilhei com o pastor Robson, mandei uma mensagem para o pastor Edivaldo Filho, que é um amigo do pastor Robson lá de Salvador. Eu estive lá em Salvador para a gravação de um podcast, e lá na oportunidade eu estive em Pau da Lima, na igreja do pastor Gessé, e ministrei sobre a mesa. E esse texto ele tem mexido muito comigo, porque é um tempo tão especial poder partilhar da Santa Ceia, e muitas vezes eu percebo que lá na igreja que sou pastor, alguns irmãos que às vezes por não estar com a vida muito regular diante do Senhor, quando se sabe que é Santa Ceia, eles não vão ao culto, por algumas razões, às vezes por medo, e muitas vezes as pessoas elas têm uma necessidade, uma alta necessidade de falar para o homem se estão bem ou não, e muitas vezes se esquecem de partilhar com o santo e com o sagrado, com aquele que iremos prestar conta, se de fato estamos limpos ou não para participar da Santa Ceia. A Santa Ceia é um sinal, a Santa Ceia é um alerta. Primeiro, que Jesus voltará para buscar a sua igreja. E eu sei que a igreja está sendo adornada para aquele grande
e terrível dia. E nós precisamos estar sendo purificados por esta palavra. Então, nesta noite, neste cair de tarde, quando Jesus faz com que os seus discípulos se reúnam naquela última ceia, ele começa a dar orientações para aqueles que estavam perto dele. Eu costumo dizer lá na nossa igreja que começar bem muitas vezes não é tão importante, mas terminar bem é muito mais importante. Muitas vezes nós olhamos para os Gálatas e a Bíblia vai dizer que, ó insensatos Gálatas, que havendo começado no Espírito, terminou na carne. Nós percebemos aqui que Jesus termina bem o seu ministério. Ele reúne os 12 e ele começa a dar orientações para aqueles que estavam com ele. Era um momento de despedida, era um momento de partida, e ele fez de uma forma muito intimista aquele encontro. Reúne os discípulos que estavam com ele. Eu costumo dizer que Jesus ele era seletivo no bom sentido da palavra. Ele andava com multidões, ele tinha 70, aquele que ele enviou de 2 a 2, ele tinha 12, ele tinha 3, e ele tinha um a quem ele amava. E naquele momento especial ele seleciona os 12, ele se afasta da multidão e ele começa a dar orientações para aqueles que estavam com ele. A mesa, muitas vezes, ele representa para nós o mesmo significado que a igreja tem. A mesa da comunhão é a mesma temática que temos quando nos reunimos aqui na igreja. Nós estamos em comunhão para celebrar o único e verdadeiro Deus. E é por causa disso que nós saímos das nossas casas, e é por causa disso que nós preparamos o nosso espírito para estarmos aqui. E muitas vezes no Brasil vivemos um tempo, eu sei que o pastor Robson tem muito tempo que saiu do nosso país, mas o Brasil vive muitas crises, pessoas muito decepcionadas com igrejas, e existem milhões de desigrejados, pessoas que não têm mais desejo de estar na casa do Senhor, pessoas que se frustraram com o sistema, pessoas que se frustraram com homens, pessoas que se frustraram com situações. Mas eu quero te dar uma boa notícia nessa manhã, tanto para quem me ouve aqui em Portugal, como para quem me ouve lá no Brasil. A igreja permanece limpa, pura, imaculada, e ela está de portas abertas para esperar aqueles que querem ter um encontro verdadeiro com a pessoa bendita do Senhor Jesus. Muitas vezes, quando estamos na comunhão da mesa, pensamos que a igreja é o céu, mas a igreja ainda não é o céu, a igreja é um pedaço do céu. Quando Jesus chega diante de Pilatos, a Bíblia vai dizer que Pilatos chega para Jesus e chama ele e diz: você não é rei? Então Jesus responde a Pilatos que por ora era um líder de uma nação que posteriormente iria cair e um império que iria ruir. O pastor Robson já foi várias vezes para Israel e também ao Coliseu de Roma, e aquele cenário clamoroso só tem cinzas porque os ciclos se encerram, e aquele homem, ainda de posse de um poderio dado, permitido por Deus, chega para Jesus e diz para ele: o seu reino? Jesus responde: o meu reino não é desse mundo. Jesus ele não tinha cumplicidade com coisas dessa terra. Quando nós olhamos para a temática do Senhor Jesus, a única coisa que Jesus tomou para si, a paternidade, a única coisa que Jesus tomou para si aqui nessa terra foi a igreja. Ele vai dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Jesus é o dono da igreja, e é por causa dele, por meio dele, por causa do sacrifício dele, que nós estamos aqui nessa manhã. Ainda que os homens precisam ser referência para o nosso crescimento. A minha esposa costuma dizer: eu não gosto quando as pessoas dizem assim, não olha para o homem, não olha para o homem. E a minha esposa diz: você precisa sim olhar para o homem. Você precisa saber quem é o seu líder, quem é o pastor que vai te dar cobertura espiritual. Mas em suma, nós como homens, e muitas vezes fadado a erros, nós não somos perfeitos, mas nós estamos nas pisaduras daquele que é perfeito, daquele que é santo, daquele que é poderoso, daquele que governa todas as coisas, e é por causa do sacrifício dele e da vitória dele na cruz que nós estamos aqui nessa manhã. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero te dizer nessa manhã que a mesa está preparada, e na mesa nós encontramos muitas pessoas. A mesa está repleta de pessoas com personalidades diferentes. E nessa manhã a mesa do Senhor está posta. Nós somos a mesa da comunhão aqui reunidos como igreja. E nesta comunhão nós podemos encontrar pessoas almáticas,
pessoas melancólicas, pessoas mais fortes, pessoas mais fracas. Mas o que nos une é a presença do Senhor, que nos fortalece todos os dias. Talvez você saiu, deixou a sua pátria, eu sei o quanto é desafiador estar em outra nação. Mas talvez quando você se sentir fraco nessa manhã, saiba que na mesa está o dono da ceia. Na mesa está aquele que é o anfitrião da casa. Na mesa está aquele que cuida das nossas feridas. Então não permita que muitas vezes um desapontamento com alguém que está perto de você, ou talvez até mesmo alguém que você ama, te tire da comunhão daquele que te convidou para sentar à mesa. A mesa é para você que foi comprado pelo sangue de Jesus. A mesa é para você que foi resgatado por um alto preço. A Bíblia diz no livro de Isaías, através do profeta messiânico, no capítulo 53, que quando ele chegou no céu, ele ficou satisfeito pelo fruto do seu penoso trabalho. E nessa manhã nós somos frutos dessa bondade de Jesus revelada a nós. Ele sentou e ao lado dele tinha pessoas que iriam traí-lo. Mas Jesus não mudou a sua essência por causa daquela situação. Ao seu lado estavam pessoas que iriam decepcioná-lo. Estavam pessoas que não tinham fé. Jesus vai dizer: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. No meio daqueles 12 tinha pessoas com personalidades extremamente diferentes. Um dia um pastor muito renomado na nossa denominação foi questionado. Falou: como que o senhor pode formar um obreiro tão mal formado, um pastor com tantos defeitos? Ele disse: até Jesus tinha um traidor no meio dos 12. O que sobra para mim? Até Jesus tinha alguém que estava ali e era incorrigível. Existe um livro chamado 12 Homens e uma Missão. E esse livro é de um PhD que mora em Curitiba. E lá ele traz as características humanas de cada um dos 12 discípulos. Porque quando você fala da tesouraria do ministério de Jesus, poderia ser Mateus, porque ele era um coletor de impostos. Mas Judas, ele sobressaiu com a sua habilidade. Judas não era da Galileia. E o livro traz relatos pontuais a despeito da personalidade de Judas. Era uma pessoa preparada, uma pessoa habilitada. E muitas vezes nós precisamos tomar cuidado. Muitas vezes somos seduzidos pelas qualidades humanas que o homem tem. Mas quando o Senhor olha para nós, Ele não olha para aquilo que o homem pode ver. Ele olha para aquilo que está dentro de nós. Quando Ele olha para Jó, Ele diz: vê meu servo Jó, ele é um homem reto, íntegro. Ele se desvia do mal. Tudo que o Senhor olha para você, Ele vê o que está dentro de você. Talvez Judas era uma pessoa com moral ilibada aos olhos humanos. Talvez era alguém que as pessoas queriam ser. Talvez era alguém que as pessoas queriam copiar. Mas o seu coração estava carregado de maldade. Provérbios 4:23 diz que de tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque ele procede às saídas da vida. E nessa manhã de mesa e de comunhão, o Senhor está contemplando o nosso coração. O Senhor está contemplando a verdade do nosso coração. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei quais são as suas frustrações, não sei quais são as suas conquistas, não sei quais são as suas derrotas, mas independente da forma e da maneira que você chegou, Jesus está te esperando na mesa para partilhar o pão com você, para partilhar um momento de alegria com você. Como o pastor Abraham Robson acabou de dizer, nós não estamos aqui porque as coisas estão bem, nós não estamos aqui porque tudo está perfeito, mas nós estamos aqui porque o perfeito permanece conosco até o fim. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nessa manhã, que o sacrifício de Jesus ele possa fazer sentido para você. Que você nessa manhã possa dizer: eu saí cheio de fraquezas humanas para vir até a mesa, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Então não importa como você saiu, não importa como você saiu da sua casa. Eu não sei como que esse dia de domingo começa para você nessa manhã de domingo, como esse primeiro dia da semana começa para você. Mas independente da fraqueza, você rompeu todas as impossibilidades para chegar até o encontro da mesa com aquele que é o dono da festa. Um reclinava a cabeça, outro tinha posse dos bens materiais,
E Judas muitas vezes estava apegado por coisas que não têm muito valor. Eu sei que as 50 ADEFs que foram abertas não é fruto do dinheiro, é fruto da fidelidade de Deus. O dinheiro é apenas uma consequência. Eu estou aqui nessa manhã, eu sou um improvável. Eu não poderia estar aqui. 20 anos se passaram, eu volto na minha cidade e as pessoas falam: você é um pastor. Você é um pastor. E aí você olha para a sua vida pregressa e você faz uma leitura de tudo aquilo que Deus foi tirando da sua vida. Tudo aquilo que Deus foi desconstruindo na sua caminhada para nos trazer até aqui. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E nessa manhã não importa como você está. Talvez você diz: pastor, estou tão depressivo. A minha esposa fez uma formação em terapia. Ela é uma terapeuta. E nós percebemos que nós estamos vivendo uma geração com muitas doenças. Uma geração com pessoas fracas. Pessoas que não têm forças. Pessoas muitas vezes que são guiadas pela alma. Vem a um culto como esse e acha que Deus só fala se ela chorar. Você pode chorar, mas há momentos que Deus não quer que você chore. Deus quer que você se levante. Deus quer que você se erga. Jesus quer que você se coloque de pé. Você não é movido pelas emoções do seu coração. Você é movido pela presença, pela palavra, pela promessa, pelo destino que o Senhor te dará. É por isso que você veio à mesa. É por isso que você está aqui nessa manhã. É por isso que você está de pé. É por isso que você não fica pelo caminho. É por isso que você não desiste. É por isso que você permanece olhando para o alvo. Pastor, talvez você diz assim: eu já vi tantas vezes aqui, o ambiente vai te envolver. Pastor Robson, eu me lembrei de uma campanha uma oração que tinha na madrugada lá na igreja, quando a gente éramos adolescentes. 5 da manhã no Templo Central, lá de Medeiros Neto. E como um gatilho eu entrei aqui, o Espírito Santo me fez lembrar. A gente na madrugada de joelho naqueles bancos de madeira, orando ali, mesmo eu num contexto de uma igreja tradicional. Mas aquele ambiente, ele me envolvia. Aquele ambiente entre eu, você, o pastor Simário, o pastor Jean, o Eduardo, aquele ambiente nos envolvia. Então você não está num lugar comum aqui nessa manhã. Você não está num lugar comum, aqui não é um comitê. Aqui não se trata de coisas humanas. Os ambientes, eles podem até ser suntuosos, mas não é isso que nos envolve. O que nos envolve é a presença, é o propósito. Então, de alguma forma, quando você entra aqui nessa manhã, você precisa se envolver com o banquete que está sendo servido. Talvez você pode dizer: pastor, eu estou muito desanimado. Mas o ambiente, ele vai te influenciar de alguma forma. O ambiente profético, a mesa da comunhão, ela vai te envolver. Ela vai envolver você. E talvez você olhe para alguém como o pastor Robson e vê conquistas dessa igreja. Não são conquistas humanas, não são conquistas pessoais, são conquistas para o reino. Quem é conhecido é o nome do Senhor. Quem é glorificado é o nome do Senhor. Então você precisa se envolver, porque Jesus está às portas. E ainda que temos um fuso horário de 4 horas entre aqui e o Brasil, o relógio de Deus, ele é único. E ele está em andamento. O relógio de Deus está em andamento. Mais ADEFs, mais igrejas sendo abertas. São embaixadas celestiais sendo estabelecidas em territórios específicos para mostrar que Jesus tem um governo, o controle, a direção, independente de qualquer situação, ele permanece fiel. O Brasil vive um momento muito difícil politicamente. Uns são de esquerda, outros são de direita. A igreja está dividida, grupos de família, precisa ter regras. Não pode falar de política, porque dá briga hoje. O brasileiro, ele gosta de coisas que estão em voga, que estão em alta. Eu dei uma palestra lá na faculdade que eu terminei o mestrado ontem, lá na Carolina do Norte, em Elizabeth. E eu dei a última palestra 5 de novembro, o dia da eleição americana. Cheguei para o pastor, o doutor Cláudio, ele está aqui, o diretor do curso, ele está lá no Porto.
Eu falei assim, eu queria falar da política. Ele falou, fala de política aqui não. Eu queria orar pela nação, porque era vésperas de eleições. Eu preguei dia 3 na igreja na Virgínia. Dia 4 e 5 eu dei a palestra na faculdade, as 3 palestras. E o ambiente está tão polarizado que a política ela está nas entranhas do brasileiro. E nós percebemos que muitas vezes as pessoas perdem tempo. Precisamos sim prestar nosso papel de cidadãos, de exercermos nosso direito de voto. Mas muitos brigam pela direita e pela esquerda. A igreja, a DEF, a igreja do reino, não é de direita, não é de esquerda, é do alto. O nosso governo vem do alto, o nosso governo vem do alto. Pastor, se a esquerda está no poder, o que será do Brasil? A nossa vida está na mão do governo celestial. A Bíblia diz que todo dom e todo dom perfeito desce do céu do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Então, independente de quem estiver no poder, a nossa visão está naquele que está no alto e que está sobre a mesa, preparando um grande banquete para aquele grande e poderoso dia. Queridos, naquela manhã, naquele dia, existia uma pessoa chamada Pedro no meio daquela mesa. Como que pode você imaginar que alguém como Pedro, cheio de tantas inconsistências, poderia se tornar no final uma voz tão relevante? Uma pessoa temperamental, que estava envolvida ali naquele contexto. Então a mesa não são para os perfeitos. A mesa não é para as pessoas perfeitas. A mesa da comunhão é para aqueles que estão dispostos a serem corrigidos pelo Senhor, consertados pelo Senhor, modelados pelo Senhor, transformados pelo Senhor. Então, ainda que Judas talvez seria a voz menos suspeita naquele dia, talvez Judas seria o menos suspeito quando Jesus diz que alguém que dividia o pão da comunhão com ele iria traí-lo. Talvez na condição humana, na visão, na ótica humana, seria o menos provável. Talvez se alguém pudesse trazer um espírito de condenação, alguém poderia falar, talvez vai ser Pedro, porque Pedro é desastroso. E naquele dia da comunhão, Jesus diz, olha Pedro, Satanás rodeou a sua vida como trigo, e eu clamei ao Pai para que a sua vida não perecesse, mas quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Tem pessoas muitas vezes que estão na comunhão e vão ter uma experiência. O irmão compartilhou aqui o testemunho da casa. Eu tenho falado sobre a graça livre e a graça barata na igreja. A graça, o amor, a gratidão, a fidelidade são experiências. Você só vai ser fiel a Deus se você tiver uma experiência com Deus. Você só vai ser fiel no pouco e no muito se você tiver uma experiência com Deus. Se você está aqui nessa manhã e você está apenas vindo ao culto para partilhar amizade com amigos, para você rever pessoas, a igreja não é um ambiente para estarmos aqui apenas para sermos coadjuvantes, para sermos apenas figurantes, aliás. Você precisa ter uma experiência com o Espírito Santo. Quando Jesus envia o Espírito Santo, Ele envia um ser que falaria através dele, através de nós, aquilo que ele ouviu da parte do Pai, e ele daria a nós uma experiência. Então, se você tem vivido uma fé oscilante, nessa manhã, na comunhão da mesa, Deus quer te levar a uma experiência sobrenatural com Ele. O bispo que me enviou, o pastor Robson, lá para Eunápolis, está aqui, jubilado, mora aqui em Portugal. E ele deu uma palavra, ele era o patrono da turma. E ele falava sobre o conhecimento e sobre o entendimento. Porque o conhecimento e o entendimento são coisas diferentes. Nós vivemos a era da informação. Vivemos a grande revolução agrícola, depois a revolução industrial e a terceira a revolução da informação. Tudo vira notícia. Torres caem, atentado de 11 de setembro em tempo real, porque vivemos a geração da informação. Tudo é like, tudo é postado, tudo se torna viralizado quando é colocado nas redes sociais, nada se perde. Mas nunca tivemos tanto conhecimento humano, mas também nunca tivemos tão pouco entendimento daquilo que precisa ser entendido. Nós temos uma geração que conhece, mas não entende. Uma geração que vê, mas não se envolve. Uma geração muitas vezes que está movida por um ambiente de comunhão,
e depois no primeiro levante, a sua fé se esmorece. Aquele que de fato tem uma experiência com o Senhor, não é influenciado pelas circunstâncias. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa manhã, que você terá uma semana de vitória, de visão aberta, de portas abertas. E ainda que algo se levante contra você, você vai dizer: o dono da festa me convidou para ser forte, para ser relevante, para ser firme, para ter visão ampliada, e independente das circunstâncias, eu permaneça de pé. Pastor, porque você está linkando essa palavra do curso ontem com hoje? Pedro conhecia, mas não entendia. Quando Jesus é preso, ele vai até a casa de Caifás. E ao chegar ali, a mulher diz assim, que mulher é observadora, falou assim: você é um deles. Você é um deles. Não sou. E a mulher anda mais um pouco e encontra ele de novo. Você é um deles. E na terceira vez ela fala: você é um deles, porque a tua fala te denuncia. Andar com Jesus precisa nos fazer semelhantes a Ele. Esse livro, 12 Homens e uma Missão, faz apontamentos que o Getsemane, o lugar da prensa de azeite, aqui em Portugal, vemos tantas plantas, tantas oliveiras. E lá naquele lugar de prensa de azeite, esse doutor, ele aponta que quando o beijo é dado, pastores, quando o beijo é dado, era um sinal, porque Tiago menor era parecido, semelhante, tinha semelhanças físicas com Jesus. Então o beijo era um sinal para prender o homem certo. Então ele diz o seguinte: aquele a quem eu beijar será a pessoa que você vai prender. Então ele vai e beija Jesus para que o centurião e a guarda pretoriana prendesse o homem certo. E naquele momento coisas começam a acontecer, e talvez naquele momento de perseguição os discípulos passam a entender o que Jesus estava dizendo: antes que eu sofra. E ele diz: eu tinha ansiedade de partilhar essa mesa com vocês antes que eu sofra. Jesus sabia o que lhe esperava posteriormente à Santa Ceia. E naquele momento ele tem um momento de paz com os seus discípulos, antes do seu sofrimento. Deus está te preparando aqui nessa manhã para coisas extraordinárias. Mas você precisa ser maduro para poder entender a visão daquilo que é profético da parte do Senhor. Você vai sair daqui nessa manhã, e quando o Senhor fazer coisas relevantes para você, você vai entender que você precisa dar glória a Ele. Mas quando você for provado em situações que você não pode resolver, você precisa também colocar o controle na mão dele, por saber que Deus permanece fiel e na direção de todas as coisas. Então naquele momento, quando ele sai dali da mesa, o desenrolar dos fatos é de muito sofrimento. E a Bíblia diz que depois, quando aquela mulher olha para Pedro e diz: você fala como um deles. Jesus passa, o galo canta, e ele sai daquele lugar e chora amargamente. Sabe o que fez Pedro ser um homem de ganhar 5.000 almas? Uma experiência com Deus. E nessa manhã o Senhor quer te levar para uma experiência que vai transformar a sua vida. Pastor, eu sou crente há muitos anos, eu sirvo ao Senhor há muitos anos, mas Salomão vai dizer lá no livro de Eclesiastes: nunca diga que os dias passados foram melhores do que esse, porque com sabedoria não diria tais coisas, porque o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Aquilo que Deus vai revelar a partir de então será maior do que tudo aquilo que você viveu. Quando você entra num lugar desse, um lugar de comunhão, você precisa saber que Deus tem coisas novas para revelar, e esse é um dia especial, que Deus quer revelar coisas extraordinárias na sua vida. Você precisa entender que nesse momento de comunhão, a igreja é uma embaixada dos céus. Quando você entra na igreja, você tem elementos que o céu tem. A igreja é um lugar de adoração, o céu é um lugar de adoração. A igreja é um lugar de comunhão, o céu também é um lugar de comunhão. A Bíblia diz que quando chegarmos no céu, a tristeza e as lágrimas dos olhos serão enxugadas. Mas quando nós chegamos aqui também, Deus enxuga a tristeza do nosso coração, Deus tira o sofrimento dos nossos corações, Ele renova as nossas forças, e nós estamos
estamos ensaiando para aquele grande e poderoso dia. A embaixada celestial do Senhor aqui na terra é a igreja, e a igreja está em comunhão adorando, sabendo que o noivo foi preparar lugar. Ele vai voltar para buscar um povo lavado e remido, para estarmos para sempre com Ele. Nós iremos subir, e o Senhor vai fazer valer a palavra de Apocalipse 19, que nós iremos sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó nas bodas do Cordeiro. Essa ceia aqui é um ensaio. A embaixada dos céus aqui na terra é a igreja. Então, quando nós estamos num momento de comunhão como esse, nós sabemos que um dia estaremos com aquele que é perfeito, que está descrito em 1 Coríntios no capítulo 13, quando vier aquele que é perfeito. Não busque perfeição nos homens, não busque perfeições nas coisas que você está colocando expectativa. O grande problema dessa geração é colocar expectativas nos homens. Se você começar a colocar as suas expectativas em Deus, Ele suprirá com sobra todas as suas necessidades. Então, se você veio aqui nessa noite, nessa manhã, ainda que você não esteja sendo visto pelo seu pastor, pelo seu líder, existe alguém que está vendo você, e Ele vai usar você, encontrar você, vai dar lugar a você na mesa, porque ainda que as pessoas não te encontrem, o Senhor te encontra. Foi assim com Davi. 1 Samuel capítulo 16. Passa os 7 filhos, então o profeta diz: acabaram os seus filhos. E Jessé diz: falta o menor. Então o profeta diz: nós não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Tem lugar na mesa para você. Tem lugar na mesa do rei para você. Deus irá encontrar você. E eu caminho para o final nessa manhã dizendo algo muito importante. Nunca precisa você forçar portas. As portas se abrem porque é o dono da igreja que abre a porta. Eu tenho um amigo que é membro da nossa igreja, o Anderson Freire. Ele diz: porta fechada é proteção. Às vezes Deus fecha a porta para te proteger. E no momento que Ele quiser, Ele abre a porta. E a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Então nessa manhã, espere em Deus. Partilhe a mesa com quem de fato tem o controle de tudo. Você pode olhar para os seus pares, você pode olhar para aqueles que estão ao seu redor na mesa, mas não faça apontamento dos erros. Olhe apenas para aquele que te convidou para o banquete. Não adianta você olhar Pedro e achar que Pedro precisa mudar. Não adianta você olhar para João, para Tiago, e você achar que eles precisam mudar. Você precisa simplesmente olhar para quem convidou você para o banquete. O dono da festa convidou você, e é para ele que você precisa olhar. O grande problema da nossa geração é querer encontrar soluções em pessoas que nós não precisamos colocar expectativas. Nós precisamos olhar para o noivo, aquele que controla, dirige, governa todas as coisas. E é por causa dele que nós estamos aqui nessa manhã. Mateus 26 fala do texto da última ceia, Marcos 14, Lucas 22 e João 13. Tanto os sinóticos como o livro de João colocam esse texto e esse advento da última ceia como um lugar de muita importância, porque o livro de João não é sinótico. Coisas que estão lá não estão nos demais livros, Mateus, Lucas e Marcos, mas ele é ponto pacífico, partilhar a mesma visão da última ceia. Mas por que eu escolhi a visão do evangelista Lucas? Porque ele traz Jesus nos mostrando que apesar de nós, a sua graça não muda, a sua visão não muda, o sofrimento não muda, o problema que ele ia enfrentar após a ceia não mudaria a sua essência. Então ele vai dizer aqui no verso 14, no verso 15: eu desejava intensamente estar com vocês. Tudo que o Senhor Jesus ama é estar em comunhão com a igreja que Ele mesmo criou. Tudo que o Senhor Jesus ama é ter comunhão com você. Então faça desse momento um momento solene, um momento de entrega, um momento de comunhão, um momento de esperança, porque aquele que é dono da mesa está voltando para buscar a sua igreja.
E nós precisamos nos alimentar e nos consolarmos uns aos outros com essas palavras. Jesus está voltando. A mesa está sendo preparada. E nós iremos subir para aquele grande dia. Eu queria nessa manhã te convidar a se colocar de pé. Nessa manhã, eu queria adorar ao Senhor com essa canção. Essa canção é de dois amigos meus. E eu creio que você conhece, do Luan Freitas e do Misaías Oliveira. Eu queria partilhar esse momento na mesa. Nem pedir ao pastor Robson, pode cantar, pastor? Eu queria adorar ao Senhor com essa canção. Quem está se preparando para o grande encontro aqui com o noivo? Eu abro mão dos meus maiores sonhos. O meu desejo é te ver com os anjos. Sei que existe esse lugar que o dinheiro não pode comprar. Ruas de ouro por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja o rei vai celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder te abraçar. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo. Aleluia. Ali nós adoraremos, será tão lindo. O encontro do noivo tão lindo. E ali nós será ruas de ouro, cante por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder te abraçar. Cante. Tão lindo.
Eu quero ouvir a igreja dizendo: o encontro. Somos a geração que espera a sua volta, Rei da glória. Somos a geração que busca a sua face e te não chega, traz avivamento e traz o avivamento. Homens, e traz avivamento, e traz as mulheres vão dizer, e traz. Todos juntos, e traz avivamento, bem forte, e traz o avivamento. Você pode erguer as suas mãos, ensinar ao Senhor, e diga: o encontro do noivo. Mais uma vez, e aí nós entraremos, será tão lindo. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode glorificar ao Senhor nessa manhã. Só quem vai subir, só quem vai encontrar com Ele para a grande mesa, só quem vai encontrar com Ele, só quem vai encontrar com Ele. Você que é batizado com o Espírito Santo, você pode falar em novas línguas. Você que é renovado no Espírito nessa manhã, você pode glorificar o Senhor. Você pode glorificar o Senhor. Aleluia. Nessa manhã você pode glorificar quem dá glória. Quem dá glória é o Senhor da glória. O Senhor me deu uma visão aqui nessa manhã. O Senhor está abrindo portas aqui nessa manhã. Tem gente que entrou aqui com os olhos carregados de tristeza. Quando eu estava orando nessa madrugada, o Senhor me deu uma visão que tem gente que entrou aqui com os olhos carregados de tristeza. E o Espírito Santo me conduziu a Lucas 24.
quando Cleopas e o outro discípulo estavam caminhando de volta para Emaús. E ao chegar na porta da casa, o mestre fez menção de passar adiante. Então Cleopas disse: Senhor, fica conosco, já se faz tarde. E no momento da comunhão da mesa, e eu quero te dizer que a mesa é importante. No momento da comunhão da mesa, quando Jesus começa a partilhar com eles pelo caminho, o coração deles foi se enchendo. Muitas vezes a tristeza, ela tira a visão dos céus. Mas nessa manhã, Jesus vai fazer aquecer o seu coração. E ao sentar à mesa no partir do pão, os olhos deles são abertos. E eles voltam para o propósito. Então eles dizem: não ardia em nosso coração, quando pelo caminho ele nos explicava as Escrituras. E eles voltaram para Jerusalém. Eu quero terminar dizendo para você nessa noite, que a mesma mesa da última ceia, 50 dias depois, naquele mesmo cenáculo, naquela mesa de jantar, naquela sala de jantar, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E as pessoas começaram a falar em outras línguas. As pessoas começaram a ser cheias, 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 cheias. O ambiente da tristeza será transformado em um ambiente profético. Encontro no noivo, a igreja será. E ali nós voando. Deixa Deus encher você. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo te encher. O caminho será. Vem Espírito, vem Espírito. Abra as fronteiras, abra, Senhor, abra a visão nessa manhã, abra a visão do extraordinário, a visão do extraordinário. Deus está abrindo portas aqui nessa manhã. O encontro do noivo, tão lindo. E ali nós o adoraremos. Será tão lindo. Deus está amassando pessoas aqui. Deus está amassando pessoas aqui para extrair o melhor de você. Deus está amassando o barro. Eu estive na Espanha ontem e eu vi um oleiro com a mão sobre as rodas. E aquele oleiro estava moldando o vaso. E nessa manhã Deus está amassando você. Eu me lembro, pastor Robson, e uma palavra que eu ministrei lá na Assembleia de Deus, no Templo Sede, uma vez, antes de me mudar para Eunápolis. E Deus me mostrou sobre o texto de Jeremias 18, do vaso e do oleiro. Então o vaso é colocado nas mãos do oleiro, o vaso quebra e ele faz de novo um vaso novo. E ele diz: assim como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós das minhas mãos. E o Espírito Santo me deu uma palavra naquele dia de quinta-feira. Isso tem para mais de 15 anos. E o Senhor me mostrou aquele vaso. E o pastor Robson conhece bem a temática da olaria lá em Israel, que eu nunca fui ainda.
E o vaso, quando ele é um vaso comprometido, ele tem cera. E essa história é uma história repetida. Muitas pessoas conhecem. E o especialista levanta o vaso e quando ele tem cera, ele quando recebe o azeite, a cera rompe e o azeite se perde. Tem muita gente perdendo o azeite porque não é um vaso preparado. Deus precisa quebrar o vaso, fazer um vaso novo para que o azeite seja acrescentado dentro do vaso, para que esse vaso transborde na presença de Deus. Sabe por que Deus quebrou Pedro e outros discípulos e os fez de novo? E disse: quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Foi porque Jesus sabia que quando o óleo descesse, o vaso precisava estar pronto. E nessa manhã Deus está amassando pessoas aqui. Mas a estrutura que Ele está preparando é para que vocês sejam prontos para receber aquilo que desce dos céus. E aquilo que Ele fará sobre a sua vida não irá se perder. E eu faço o apontamento daquele dia lá na Assembleia de Deus em Medeiros Neto. Deixa Deus te moldar para que o vaso receba um azeite que transborde e que ecoe para a vida eterna. Deixa o azeite descer, mas deixa o oleiro te preparar para receber o mais do Senhor. Nessa manhã, eu termino aqui dizendo que o noivo está preparando um banquete, mas você precisa estar pronto. Lamparinas acesas, azeite na botija para aquele grande, extraordinário dia. Aquelas igrejas da Ásia, muitas se perderam porque não ouviram o apontamento do mestre. Se você não mudar, voltarei a ti, tirarei o seu castiçal. Pense com Éfeso, com Filadélfia. E nessa manhã nós temos a oportunidade de fazermos tudo certo. Nós temos a oportunidade de nos preparar para aquele grande e terrível dia. O noivo está vindo. O noivo está vindo. E nessa manhã eu queria que você colocasse a mão no teu coração e dissesse: Senhor, me prepara. Me prepara. Eu ouvi o pastor fundador da Igreja Maranata, Judeti Barreiro, que abriu mais de 5.000 igrejas, dizendo no leito, dizendo lá no Manaim, pastor Robson, eu não queria ser arrebatado, ele disse, eu queria ter 30 minutos no leito para me acertar com Deus e eu estar preparado para subir, porque muitas vezes nós não sabemos quais são as áreas que Deus quer mudar, mexer. Eu vi aquele homem que abriu igrejas no mundo inteiro, dizendo como é necessário estar preparado, como é necessário estar pronto. Então nessa manhã, fala: Senhor, me prepara para o banquete. Por isso que Paulo vai dizer: examine, pois, o homem a si mesmo, e depois que se examinar, porque ninguém conhece a si mesmo do que você mesmo. Fala: Senhor, me prepara, me prepara, me prepara, me prepara, me prepara, me prepara. Faça com que as dores e as feridas do meu coração sejam esquecidos e me prepara para aquele grande dia. Me prepara. Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei, a vida está no meu Jesus.
Pastor Abraham Robson.